Então essa linha aqui vai representar para a gente uma alavanca. Esse é o problema 14 do capítulo 13 do seu livro. Então, a gente pode representar aqui as forças que estão atuando na alavanca. Então, do lado esquerdo tem uma pessoa, né? Então, um rapaz puxando e quer levantar a alavanca. A intensidade mínima para levantar o mourão, né? Aquele toco ali que está fincado no chão, é de 1.800 newtons, né? O mínimo. Então, tem que aplicar ali 1.800 newtons. Vamos imaginar aqui que ele tem que aplicar 1.800 newtons ali para erguer o bichinho. Então, vamos lá. Opa, abri rápido de cá. Então tá ali o mourão, meio de distância até o apoio, o fulcro, e da pessoa até o mourão, a tora ali, 2,5 metros, ok? Então quais são as forças que estão atuando nesta viga aí? Então você vai aplicar aqui uma força para esse mourão. A força mínima necessária de 1.000. Então, se aplica para cima a força no mourão, você aplica a força para cima, né, para arrancá-lo. Então, a força que o mourão aplica na viga é para baixo. Então, vou representar aqui as forças aplicadas à viga. Se você quer tirar o mourão, você aplica uma força para cima. Se você aplica uma força para cima, então a força que o mourão faz na sua viga aponta para baixo, ok? Então, está ali a força sobre o mourão. O apoio está aqui, né, nessa extremidade. Então, a força que o apoio exerce aqui é para cima, né? Está apoiado nesse ponto, a força aponta para cima. Ali está com o mesmo tamanho, né? Mas não vai ser, né? Vão ser tamanhos diferentes, vão ser valores diferentes. E o nosso amiguinho aqui vai fazer uma força para cima, pois ele quer erguer o mourão, ok? Então, para você determinar, você pode pensar que ele está arrancando ali, né? Esse mourão com uma velocidade constante. Então, a força mínima, ele falou que é 1.500, então você vai colocar aqui, ó, né? 1.500 não, né? 1.800, 1.800. Essa força aqui, força, chamar de M, que é do mourão, é de 1.800. Você vai colocar como se fosse 1.800 newtons aqui, né? Que é o mínimo necessário. Então, você vai supor que você está aplicando esse mínimo necessário. Então, está ali, 1.800. A força que a tora está fazendo, o apoio, o fulcro, chamar de força da tora aqui, né? FT, nós não sabemos, tá? Nós não conhecemos. Nós queremos saber a força que a pessoa tem que aplicar. Então, a força que quem é um menino, deixa eu ver, um homem, a força H, então, força do homem. Então, nós temos isso aí. Temos peso da tora, vamos porque ele falou sobre o peso da tora. Observa a figura, deixa eu ver se ele falou mais alguma coisa. Espera aí. Usando uma viga, determine a minha intensidade da força como precisa exercer. Para simplificar, desconsidere o peso da viga. Então, o peso da viga aqui, você não vai colocar na conta, tá bom? Então, você vai imaginar o seguinte, qual é o seu x igual a zero, o seu ponto de apoio, né? É aqui, né? Então, o seu ponto de apoio é aqui, na tora que está direitada, ok? Então, você vai calcular os momentos em relação àquele ponto. Você também pode escrever a somatória das forças, né? Mas aí você não precisa daquele ponto ali. Simplesmente você vai escrever FH mais FM mais FT, ou menos FM, né? Porque está para baixo, é igual a zero. Então, você pode imaginar até que, inicialmente, aí, né? Quando começa a arrancar a tora, que o movimento aí seja uniforme. Então, você pode considerar o equilíbrio, né? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Então, considerando a tora em equilíbrio, teremos pela primeira, onde está o primeiro aqui? Eita, primeira lei de Newton, minúsculo, tem que ser maiúsculo, que teremos o quê? Que a soma das forças, né? Soma das forças tem que ser nula, né? E que a soma dos momentos tem que ser nula, né? O somatório, o soma.
Bom, do primeiro caso, só em olhar ali, ó, nós não conhecemos a força FT. O que é conhecido, eu coloquei o valor, tá vendo? A força aqui, ó, FM é 1800. Então, FT e FH eu não conheço, nós não conhecemos. Então, se eu usar aqui somatório das forças, vai ficar assim, força do homem, peso não tem, né? Então, força que o homem aplica, mais força que o Mourão aplica, mais força que a tora aplica, ou apoio, é igual a zero. Nós teremos 12 incógnitas, eu não consigo achar o FH, porque FH vai ficar dependendo do valor de FT que eu não conheço. Então, o que a gente faz? Escreve, então, já parte logo para a soma dos momentos, né? Então, vamos lá. Soma dos momentos é nula. Soma é nula. Então, vamos lá. Momento da força... Qual força lá? Deixa eu voltar aqui na figura para a gente saber. Força H, né? Momento da força H... Professor, diga. Desculpa atrapalhar, mas tem um pessoal querendo entrar na aula. Deixa eu abrir para eles, então. Então, nós temos aqui, só para quem entrou agora, eu fiz o desenho aqui, tá a linhazinha, representei as forças, tá vendo? São 3 forças, e a gente já vai escrever a equação. Aqui, ó. Considerando a tora inteira, teremos pela primeira lei de Newton que soma das forças é nula, soma dos momentos é nula. Então, já vou escrever a equação da soma dos momentos, tá? Então, o momento da força FH ali, tá? Mais o que? Vamos lá. Momento da força M, né? Que é o Mourão, né? Que a gente quer arrancar o Mourão. Então, momento da força M. Depois a gente coloca o sinal. Vou botar tudo mais, tá? Depois a gente troca os sinais aí. Mais momento da força P. O momento da força P vai ser zero, né? Você já tem que ter isso em mente, né? O momento da força FT é igual... A soma disso tudo tem que ser igual a zero. Mas o momento da força FT aqui, esse último aqui, ele é zero também. Por que ele é zero? Porque a força FT está exatamente, né? Ali, ó, na direção, né? Se você prolongar aqui, está exatamente em cima, né? Não precisa nem prolongar nada. Está exatamente em cima do apoio, né? Da tora ali que está apoiando a nossa alavanca. Então, o momento dessa força é zero, tá? Esse aí, último aqui, ó. Você já sabe que vai dar zero, então. Então, tá. Agora vamos ver os sinais. O sinal do momento de FH é negativo, né? Porque ele corresponde ao momento no sentido horário, tá vendo? Você imaginar essa tora girando sob o efeito dessa única força FH apoiada ali, né? Se você tirar essa força FM, o que vai acontecer com a tora? Ela vai subir, né? Girar no sentido horário. Então, o momento dessa força FH vai ser negativo, o sentido para a direita é negativo ali, né? Rotação no sentido horário. Então, menos, então vou botar o menos aqui em cima, logo. Menos momento de FH. A FM, tá vendo? Tá aqui, ó, tá à esquerda do ponto de apoio. Se você pensar que não gira, imagine continuando aqui girando, ó, tá vendo? Em torno do ponto, ó. Imagine essa linha girando em torno do ponto vermelho, mas no sentido indicado por FM, que para baixo, né, girando em torno dele, tá vendo? Sentido anti-horário. Então, esse aqui vai ser positivo mesmo, tá? Se você quiser escrever, você pode escrever aqui, tá? Assim, ó, sentido anti-horário, deixa eu colocar aqui para você entender. Sentido anti-horário, né? Sentido positivo. E o sentido horário para cá, sentido negativo. Bom? Isso é uma convenção. Se você inverter, se você colocar o contrário ali, não tem problema. O que vai acontecer? Não é que você vai errar, né? Não vai errar por isso, né? Porque se eu esqueci qual que o professor falou, não tem problema. Você pode adotar sentido se você quiser. Só que na hora que você escrever aqui, né, os sinais, você tem que escrever de acordo com o que você adotou, né? Se você adotar o contrário, só vai inverter os sinais, tá vendo? Onde é menos vai ficar mais, onde é mais vai ficar menos, só isso. Mas o resultado final, em termos de valor, é o mesmo, tá bom? Não muda não, o valor final da força ali não vai mudar porque você mudou o sentido positivo para negativo. Então agora vamos lá. Momento da força FH vai ser a força FH vezes a distância. Distância de FH até o ponto FP. São 3 metros, não são? Então, essa distância que vai aparecer ali são 3 metros. Se você quiser escrever a fórmula toda primeiro, né? FH vezes distância 1 mais FM vezes distância 2. Aqui é mais zero, né? Porque essa força aqui está sobre o ponto, então é igual a zero.
Se quiser escrever, pode. Menos, aí vai lá, valor de FH, não sei, eu quero descobrir, professor. Então você escreve FH. Agora a distância é 1, aí vamos voltar para a figura, né? Você tem a figura aí? Não sei se eu tenho aqui, deixa eu ver. Ih, até fechei. Eu não tenho a figura aqui para te mostrar, né? Mas se você voltar no seu caderno ali, você vai perceber que a distância do garoto até o ponto de apoio são 3 metros. Então você vai colocar aqui 3, né? Mas, tem gente querendo entrar aí, né? Deixa eu abrir, peraí. Aí fica mais, vamos lá, Fm, a força que o Mourão, né, aplica, se você tem que aplicar uma força de 1.800, então o Mourão também aplica força de 1.800, ação e reação, então aqui vai ser 1.800, a força que o Mourão aplica, vezes a distância, volta na figura, a distância do 1.800 aqui, né, dessa linha, medida aqui, até o ponto X, é meio metro, né, volta na sua figurinha lá, você vai ver que é meio metro, então tá ali, meio metro, isso é igual a 0. Tranquilo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui. Deixa eu ver se eu mandei o link. Mandei, né, pra vocês o link? Mandei, tá? Deixa eu ver como é que você ia chegar aqui se eu não tivesse mandado, né? Então vamos lá. Quanto é que fica aqui? 1.800 vezes meio, 900, né? 900 sobre 3, 300. Então vai ficar FH igual a 300. Se você quiser fazer passo a passo, você faz, né? Vai ficar assim, ó. Menos FH vezes 3 é igual, aí passo 1.800, ah, sim, você faz a conta primeiro aqui, né? 1.800 vezes meio, 900, tudo igual a 0. Se você quiser, pode fazer passo a passo, né? Tranquilamente, sem problema nenhum. Vezes 3 é igual, aí 900 fica do outro lado da igualdade, não é isso? Aí tá, aí você vai ficar assim, menos, opa, tá um pouquinho fora aqui, né? Menos FH, o 3 passa dividindo, vai ficar igual a menos com menos, mais, né? Então tá, depois esse menos aí desaparece. Onde é que fica a barra aqui? Deixa eu ver, no Q. Dividido por 3. Tá 300, né? O menos ele cancela, né? Tem menos dos dois lados, então não tem problema nenhum. Só para você colocar 300 newtons. Bom? Então 300 newtons. Veja só, né? Que economia. Você precisaria, se você for aplicar lá, tentar segurar no mourão e puxar ele para cima, para arrancar você teria que aplicar 1.800 newtons, né? Mas usando a alavanca, com 300 newtons você consegue transferir para o mourão 1.800 newtons. Se essa força de 1.800 for a mínima necessária para arrancá-lo, vai acabar que, né, essa alavanca vai começar a se mover ali, né? Entendido? Então é isso, 300 newtons. Vamos ver o próximo problema. O próximo problema eu coloquei lá, mas pode ser que você não tenha conseguido, porque tem um detalhe, né? Por isso que eu coloquei lá. Me aceita aí, velho. Acho que já entrou já, não? Já. Então vamos lá. Beleza. Então vamos ao próximo. Deixa eu ler aqui. Não vai aparecer na tela não, tá? Qualquer coisa você olha no seu caderno aí, se você anotou alguma coisa. Mas de qualquer forma a gente vai fazer o desenho. Então outro é o exercício 17 também do seu livro, capítulo 13, tá? Então, exercício 17. Outro era o 14, né? Deixa eu botar aqui 14. Os 14, exercício 17 do seu livro, capítulo 13. Deixa eu botar aqui, capítulo 13, caso alguém depois queira saber. Então, beleza. Exercício 17. Vamos para ele, então. Exercício 17, você já leu, né, que eu encaminhei antes. Ela tem uma viga, só que ela tem um formato ali diferente, ela tem um formato em L, né? Em L. Eu vou desenhar ela cheia para você entender o que eu vou fazer, tá? Vou desenhar aqui, depois a gente simplifica. Depois. Desenhar ela cheia aqui, não sei se vai ficar, né? Deixa eu ver. Ficou meio feio, né? Mas fazer o que, né? Tentar desenhar e fazer essa parte aqui em pé primeiro. Meu Deus. A coordenação motora tá horrível. Tem outra parte aqui em cima, né? Vamos fazer outra viga aqui. Eita, meu Deus, que viga torta. Beleza, dá para entender, né?
Vou chegar esse pedacinho um pouquinho para cima, para ficar mais parecido, né? Pronto, não está perfeito não, mas o importante é que você já viu a figura antes, e você já sabe do que se trata, né? Essa vignela. Tá, deixa eu olhar a figura aqui no livrinho. Tem com articulação, mas o que? Ah, tem uma força F ali, vamos desenhar. Força F que ela faz o que? Ela segura essa viga parada aí, é isso? Acho que é, né? Deixa eu ver aqui, ó. Determine a intensidade de força horizontal para manter a barra em equilíbrio. Exatamente. Ele fala que essa barra aí forma pequeno uniforme em forma de L, articulada sem atrito em A. Então aqui tem um pontinho que apagou, aqui, ó, sem atrito em A. Aí ele fala que o peso total dessa barra é de 120 newtons, ok? O comprimento horizontal de 3, né? Então você coloca aí se você quiser, ó. Deixa eu tentar colocar aqui. 3 metros. 3 metros. 3 metros. Ixi, o 300 foi lá para baixo. Depois eu conserto. 3 metros aqui. E a outra medida é 1 metro, né? Medida onde? A parte vertical da barra tem 1 metro de comprimento, enquanto a parte horizontal mede 3. Aproximadamente, né? 3 aqui. 3 de comprimento. Vai se aproximando, porque aquela largura... Ah, ele fala que a largura é pequena, não é isso? Tem que ler lá, vou ler. Ele fala para considerar ela estreitinha. Então ela é fininha, né? Se eu não entendi errado, eu vou ler de novo, só para confirmar. Uma barra homogênea de espessura e largura pequenas. É isso mesmo. Apesar de estar desenhado exagerado aí, espessura, né? E a largura, ela é pequena, você é fininha, tá? Fininha. Então não tem essa espessura e tudo, não. Então esse 1 metro ali, na verdade, tá vendo que eu coloquei? Não seria 1 metro, seria um pouco menos de 1 metro, tá vendo? Porque eu estou colocando a medida, não estou colocando até o topo, né? Eu coloquei até a base. E como ela é fininha, né? Essa diferença aí, tanto faz eu colocar a medida por cima ou por baixo. Se ela for fininha, como ele está falando, a diferença é pequena. Então o erro vai ser pequeno ali, né? Se você quiser colocar a medida lá de cima. Mas eu coloquei assim por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Na hora que eu for desenhar as forças, nós temos um problema, né? Esse que é a questão. A barra aí, ela não é, como a gente estava acostumado, né? Simplesmente algo horizontal, né? Ela tem um pedaço na vertical, tá vendo? É um formato de L. Antes ele está sendo formato de I, né? De uma viga reta, não tinha um pedaço, um apêndice, né? Agora você tem esse formato aí. O que a gente vai fazer aqui para solucionar? Nós temos que representar as forças. E a barra, ela não tem um peso desprezível, né? Se ela tivesse um peso desprezível, já seria mais simples, mas não, ele fala que a barra tem 120 N de peso. A questão é onde representar o peso dessa barra, né? Entendeu? Onde representar? Porque tem mais massa do lado esquerdo, né? Se você dividir aqui no meio, né? Se eu fizesse um risco aqui a 1,5 metro, tem muito mais massa do lado esquerdo do que do lado direito. Então, eu não posso colocar o peso da barra toda, essa barra em L, ali no meio, ficaria errado, né? Então, o que a gente faz? Qual artifício? Aqui dá para fazer o quê? Dá para a gente fazer o seguinte, a gente vai dividir na imaginação, não vou cortar a barra, não. Eu só dividir, vou marcar uma linhazinha auxiliar, vou até fazer de amarelo aqui. Ó, vou dividir essa barra em L em 2 barras retas, né? Tá? Então, uma barra horizontal, né? Fosse uma viga, e uma barra vertical, como se fosse uma colunazinha ali, tá? Não cortei não, elas continuam juntas, mas eu só dividi para a gente representar os pesos. Ao invés de representar um único vetor peso, eu vou representar 2. Um vetor peso da parte horizontal, né, dessa barra horizontal, aí ela fica no meio, né? E o outro vetor peso, né, nesse pedacinho do lado esquerdo, entendeu? Então são 2 pesos aqui, porque eu dividi a barra em 2. Então o peso aqui, ó, posso chamar de PV, né, o peso da parte vertical, entendeu? Então vou colocar aqui, ó, PV. PV. Então esse é o peso, vou chamar de PV porque é a parte vertical, a parte horizontal. Horizontal esse aqui, né? Aí depois esse aqui, ó, isso aí, tá vendo essa colunazinha aqui da esquerda, né? Você vai representar no meio também, né? Porque é uma figura simétrica agora, né? Não é mais um L, é simplesmente um pilar, né? Uma coluna, você pode pensar, né? Então você vai representar ali no meio dele. Então você vai ter um peso, né? Aqui, pronto. Assim. Então se eu... Eita, fiz besteira. Deixa eu fazer de novo aqui para ver. Então nós temos ali, ó,
um peso H, que é o peso da parte horizontal dessa peça em L, e o peso da parte vertical, vou chamar de PV. Bom? Pronto, resolvido o problema. Porque dessas figuras simples, simétricas, eu sei onde colocar o peso. Fica no meio, né? Ali, ó. Divido a figura em duas partes iguais e coloco ali. No L eu não sei onde que eu vou representar o peso. Não tem como dividir o L em duas partes iguais, né? Sempre vai ficar um pedaço diferente do outro ali. Ok? Beleza. Feito isso, agora vamos apresentar as outras forças. Tem mais alguma força? Só tem isso. Vamos ver? Vamos ler lá de novo. Só tem um peso. Tem mais alguma coisa apoiada? Não, né? Tem uma ali no eixo, né? Então vamos representar lá a força lá no eixo. Aqui, como tem aquela força horizontal ali, ó, a gente já sabe o que? Se tivesse só força vertical, gente, a força aqui no eixo você representaria para cima, né? Para anular as duas forças que estão para baixo. Mas tem uma força horizontal vermelha, então essa força do eixo ali, você tem que fazer ela inclinada um pouquinho para cá, ó, tá vendo? Por quê? Porque vai ter que ter uma componente anulando o FH, tá vendo? Tem que ter uma componente ali, senão vai ficar uma força sobrando, né? Aí essa viga estaria voando para a direita, né? Mas você sabe que ela está presa ali no eixo, então o eixo está ajudando a manter a viga ali parada, sem se mover para a direita, né? Então a força F empurrando para a direita. E mantém também a viga, não deixa ela cair, né? Porque tem duas forças puxando a viga para baixo. Você pensar, né? A viga como sendo essas duas partes, tem uma força peso puxando a viga para baixo. Então a força ali do eixo tem uma componente vertical para anular os dois pesos e uma componente horizontal para anular FH, entendeu? Então por isso que eu já adiantei e fiz ela inclinada ali. Tá. Ele quer o valor de F. Epa, esse FH aí não, estou chamando de FH de F, né? Esse FH aí é do outro problema, deixa eu tirar daí, senão vai estar me causando confusão mental aqui. Pera aí. Deixa eu tirar, arrastar essa figura aqui para baixo. Deixa o FH vai junto? Acho que não, né? Pronto. Aquela força ali não é FH, é F, né? Deixa eu botar F aqui. Tudo bem? Então aqui, ó, vou chamar de F. Pronto, resolvido. Então essa força aí do apoio ali, vou chamar aqui, né? Força do eixo, né? Força, tem algum ponto aí? Não, né? Força do eixo, pronto. E aqui é a força F. E aqui é o valor de F. Então vamos lá. Agora o próximo problema. Professor, eu sabia calcular o momento daquelas forças pH e talvez daquela força PV. Agora essa força F deitada, eu não sei porque o meu eixo está lá em cima, como é que eu vou calcular? A mesma ideia. Agora eu vou fazer o mesmo desenho, só que agora mais simples, né? Vou fazer um Lzinho assim, ó, fininho, tá? Só para a gente visualizar aqui, ó. Então você vai imaginar o quê? O seu ponto para calcular, né? Para servir de referência para calcular os momentos, tá aqui, ó. Você vai escolher este aqui, bom? Porque ele já está o eixo, né? Então, e tem uma força que não nos interessa, que é a força que o eixo aplica, então coloca ali o ponto de referência. Aí nós temos o que? O peso, né? O peso da barra, são dois, né, que eu divido em duas partes, então o peso da parte horizontal. Eita. Eu só vou repetir de novo, sim, para fazer uma figura simplificada agora, um diagrama de força somente, né, para a gente visualizar melhor aqui o que está acontecendo. Ó, tá vendo essas forças aí? Eita. Por que você não quer ficar vertical, filho? Isso, está quase, né? E a força horizontal. Tá vendo? Então tá, aí você vai, vou adotar um eixo X ali, né? Um X horizontal, um eixo X, vou calcular o momento dessas forças. Só que essa força F aqui, você não vai poder usar o eixo X como o eixo para você calcular os momentos. Você vai usar o quê? Se ela é horizontal, não tá na direção vertical, você pode usar um eixo vertical. Você vai medir a distância dessa força F ao ponto na vertical, não na horizontal, né? Você vai medir a distância dele ali, entendeu? Tá como se tivesse um eixo vertical, um ponteiro ali, né? Sempre você pode fazer isso. Você pode fazer como? Você pode fazer isso, ó. Você pode chegar, vou ligar com outra cor aqui, ó. Quando tem força só horizontal, né, já ficou simples de fazer, né? Você tem só força horizontal aqui, ó, né? Você vai multiplicando ali as forças vezes a distância. Né? Quando tiver só força vertical e o eixo horizontal. Aqui tem uma força horizontal, tá vendo? Então, a distância que você vai medir dessa força até o ponto de referência ali não vai ser na horizontal, vai ser na vertical. Então, essa é a diferença, né? E se tiver uma força, professor, que não é nem horizontal e nem vertical, como é que eu faço? Aí você decompõe a força, entendeu? Aqui não precisa, né? É só usar aquela distância que está ali mesmo. Vamos medir as distâncias? Essa distância aqui da força até a vertical é de 1 metro, não é isso? Então, vamos colocar aqui, ó, 1 metro. E a outra força de interesse
é a força-peso, né, que está ali no meio, né, como a viga tem. Tem que ver, né, qual o tamanho dessa viga? 3, né? Deixa eu conferir aqui. A parte horizontal. Parte horizontal 3 metros. Então tá bom, então vamos colocar aqui, ó, medida de 3 metros. Aí o que me interessa não é nem esse 3 metros, né? Deixa eu ver. O que me interessa aqui é até a força-peso, né? Se a viga é de 3 metros, até a força-peso nós temos o quê? 1,5 metros, tá bom? Eu estou colocando aqui para calcular os momentos. Você quer usar o que primeiro aqui? Está tudo parado, então tem equilíbrio, então a soma das forças é zero e a soma dos momentos é zero. Você quer usar o que? Soma dos momentos ou a soma das forças? Se eu usar a soma das forças, eu vou ter pH mais PV mais FEY, tá vendo? FEY igual a zero, então vou ter a incógnita FE, e vou descobrir que FEY, não vou... posso descobrir, né, que FEY é igual a soma daqueles dois pesos ali. Beleza, então você acha FEY, mas só que você não acha o F, né, que eu quero. Se você aplicar na horizontal, vai ficar o seguinte, que F é igual a FEX. Só que você não sabe FEX, então também não vai resolver o problema. Então, melhor a gente partir para a soma dos momentos, né? Então, vamos lá. Então, como a barra está em equilíbrio... Como a barra está em equilíbrio, então, pela primeira de Newton, a soma das forças, soma dos momentos. Vou usar a soma dos momentos. Como eu já vou usar a soma dos momentos, só vou escrever ela, tá? Soma dos momentos é zero. Se eu precisar da outra, eu lembro, né? Ó, a soma das forças também é zero. Eu não vou usar, então vou nem escrever aqui não. Então fica o quê? Momento da força F, que eu quero descobrir, né? F maiúsculo, mais momento da força peso da parte vertical, mais momento da força peso, momento da força peso da parte horizontal, mais momento da força do apoio, né? Vou chamar de FA. Bom, isso tudo é igual a zero. Aí você volta na figura lá e você já sabe, né? Olha lá, volta na figura. O momento da força aqui no apoio, faltou até fazer, né? O desenho de novo e não coloquei a forcinha aqui, ó. Tem uma forcinha aqui. Cadê? Aqui, ó. Inclinada, tá vendo? É a força do apoio de FA. Acho que não vai ficar o FA. Ficou mais ou menos, né? FA, tá? Essa é a força FA. Mas a força FA tem momento zero, porque ela está aplicada exatamente lá no apoio, né? No nossa origem, que a gente adotou como origem. Tem essa forcinha também aqui, tá faltando o nome dela aqui, ó. Força, peso da parte vertical. A força peso da parte vertical, peso da parte horizontal aqui. A força peso da parte vertical tem momento também zero, porque se você prolongar ali, né, a direção dela, passa pela origem, né, que a gente adotou como origem. Então nós temos dois momentos iguais a zero aqui, né? Então nós vamos escrever esses momentos iguais a zero e já vamos colocar essa expressão também para o cálculo dos momentos. Momento da força F vezes distância, chamada distância 1. Mais momento da força PV, parte vertical é zero. Mais, depois tem que colocar os sinais, né? Não coloquei ainda, só botei tudo mais, né? Tem que colocar o menos também. Mais momento da força pH vai ser pH vezes a distância chamada de 2, que eu não sei ainda, pode até colocar na figura lá, né? Quem é D1 e quem é D2, tá? Mais momento da força FA, que também é zero, porque a força FA, a força do apoio, está no x igual a zero, né? Que a gente adotou como zero. Essa soma é zero. Vou colocar o sinal correto, né? Dos momentos. Tem que ter pelo menos um negativo, né? Um positivo. São dois aqui, né? Vai ter um positivo e um negativo. Qual será o positivo? Vamos ver. Força F aqui, ó. Olha lá pro O, tá vendo? Olha pro O. Pensa nessa linha azul vertical como se fosse um ponteiro. Você vai empurrar esse ponteiro com a força F, vai girar no sentido anti-horário, positivo. Então, se o de cá é positivo, automaticamente a outra será negativo, né? Porque a soma tem que dar zero, então aqui é menos pH D2. Vamos substituir os valores agora. Aí tem ali, alguém vai falar, mas eu não tenho o peso da parte horizontal, professor, eu só tenho o peso da peça inteira, né? A peça inteira, está aqui, ó, vale um peso de 120 newtons, né? Como essa peça em L é uniforme, espessura uniforme, profundidade uniforme, né?
Então você pode considerar o mesmo peso para cada metro, né? Então se o peso total da barra é 120 newtons e a barra tem o quê? 4 metros de comprimento, então a parte vertical, você pega esses 120 e divide por 4 metros, dá quanto de peso por metro? 120 por 4 dá 30, né? São 30 newtons por metro, então essa parte vertical ali tem um peso de quanto? 30 newtons, vou colocar aqui entre parênteses, tá? Só para você acompanhar. 30, opa, peraí. É para fazer uma chave aqui. 30 newtons. Por quê? Porque toda barra tem que ser, se faz uma regra de 3, né? O peso, 4 metros de barra está para 120 newtons. Então, 1 metro de barra está para um peso. Como é que eu quero descobrir mesmo? O peso, né? Paulo chama de 1 metro de barra, está para o valor PV. Aí você calcula o valor de PV. Se 1 metro tem 30 newtons, 3 metros de barra vai ter quanto? 90 newtons, né? 3 vezes 3, 90 newtons. Sacou a ideia? Pronto. Aí você vai calcular lá, ó, você tem um peso H, ó, peso H é 90, tá vendo? Você vai substituir lá embaixo então. Então vamos lá. F eu desconheço, vezes D1. D1 qual é? A distância de F até o eixo, né? Na vertical ali mede 1 metro, né? Aproximadamente, porque tem a espessura da barra, mas como a barra é fininha, então é aproximadamente 1 metro, né? Então, uma diferençazinha, mas é pequena. Peso da parte horizontal, a barra total tem 120, a parte horizontal só tem 90, vezes D2. Volta na figura lá, se você esqueceu quanto é que vale a distância lá, né? É 1,5 metro, tá vendo? Esse D2, que a gente chamou de D2, é a distância do peso até a origem, vale 1,5 metro. Então, 1,5. Isso tudo é igual a 0. Então vai ser o quê? F vezes 1, F, né? Então F é igual 9 vezes 1,5 dá quanto? 90 vezes 1 dá 90. 90 vezes meio, 45. 90 mais 45, 135. 135 newtons. Então F é 135 newtons, tá bom? É isso aí então, pessoal. Fizemos esses dois probleminhas. Outro dia eu vou mandar mais umzinho para você. Nossa próxima aula é sexta, né? Então, antes da sexta, eu mando mais um problema ou dois para vocês. Aí, na sexta, a gente também pode tirar dúvidas, quem ficar com dúvida, né? Quem conseguir fazer tudo, ótimo, né? Eu vou ver se na sexta eu mando pelo menos um sobre atrito, né? Para a gente dar uma revisada, tá bom? Então, até... Professor. Diga. Você pode repetir de novo, fazer um favor? Porque eu tive que fechar a porta. Não entendi. Você quer o quê? Você pode repetir essa última parte aí, fazendo um favor? Eu não sei qual é a última parte, mas vamos começar dos momentos aqui, né? Pode ser. Então, vamos lá. Ó. Eu quero calcular F aqui. Aí, se eu aplicar, eu posso aplicar também, soma das forças é igual a 0 também, né? Já que a barra está em equilíbrio, tanto faz. A soma das forças dá 0 e a soma dos momentos também é 0. Se eu aplicar a soma das forças, eu tenho força horizontal e força vertical, né? Então, eu vou ter que fazer uma soma de forças verticais e uma outra soma de forças horizontais. As verticais seriam o quê? PH mais PV mais FAY. Né? Aí eu descobriria o que com isso? O valor de FAY, né? Que daria 120. Mas não é isso que eu quero, né? Se eu fizer a soma das forças horizontais, vai ser F mais FAX. Só que FAX eu não conheço, então não consigo descobrir F por esse caminho. Mas se você quiser escrever isso, pode, né? Soma de F mais FAX, que é essa força aqui de cima, também dá 0, né? Mas eu não consigo descobrir o valor de F por esse caminho. Aqui eu vou tentar os momentos, então já parti para ele direto, ó, nem escrevi a somatória das forças, já escrevi a somatória dos momentos. Em relação a que ponto? A esse ponto que eu escolhi aqui, ó, no próprio eixo, né? Geralmente você coloca no próprio eixo de rotação ali, né? Na possível rotação, no caso que está em equilíbrio. Mas se tiver que girar, vai girar em torno daquele eixo ali. Beleza pura. Aí eu fui escrever os momentos. Momentos, você calcula de todas as forças sobre aquela viga em L, né? Então é o que? Momento de F, momento de FA, momento de PV, momento de PH. Então são 4 momentos, tá ali, ó. 4 momentos, tá vendo? Momento de F, momento de PV, momento de PH, momento de FA, tudo igual a 0. 4 momentos, por quê? Porque são 4 forças, né? Beleza pura, então vamos lá. Qual é o momento de F? O momento de F, como é uma força horizontal, né? Você vai pegar a linha de ação dessa força, vai verificar qual a distância daquele pontinho X aqui, né? Você está enxergando aqui o X, tá, né? Vai se perguntar qual a distância desse ponto X até a força aqui, ó, até o F. Aqui está na vertical, ó, 1 metro, né? Então, essa é a distância que a gente vai usar. Então, eu vou fazer o momento dessa força, tá aqui, ó, momento de F,
vai ser a força F vezes a distância. Qual a distância? 1. Então ficou aqui embaixo, ó, F vezes 1, né? Porque a força F vezes a distância até o eixo que a gente escolheu como referência aqui, para o cálculo dos momentos. Aí você continua. Tá, por que o momento é positivo? Né? Você vai pensar, né, como se fosse, ó, você vai fazer um desenho do lado para você acompanhar, não sei se você tem dúvida nisso, né? Por isso que eu vou falar, né? Eu não sei se você tem dúvida nisso. Você vai pegar o pontinho tá aí, vamos supor que esse é o seu pontinho. Você vai ligar esse pontinho até a linha que está a força está lá embaixo, né? Então você vai fazer uma linha aqui, ó, como se fosse um ponteirinho mesmo, né? Pode chamar até de R, se você quiser, como se fosse raio, né? Um raio, um ponteiro. E a força está cá embaixo, né? Força daqui. Então você vai imaginar, se essa força F sozinha empurrasse esse ponteiro, ele ia girar para onde? Para cá, né? Esse sentido a gente adota como sentido positivo, a convenção, né? E o outro sentido, o sentido contrário, é negativo. Então o momento de F vai ser positivo. Então foi o que eu coloquei lá. Se você quiser até botar o sinalzinho ali, pode colocar. Não botei porque está na frente, né? Então matematicamente tanto faz se eu colocar ou não o sinal de mais ali. Tá? Então tá, F vezes 1, o outro, como só tem um outro momento da outra força, tem que ser negativo, não tem escapatória nesse caso aqui, porque está em equilíbrio, né? Mas se você quiser olhar na figura, você olha aqui para a força pH, né? Tá vendo? Porque as outras forças, esqueci de falar, né? Sobre as outras forças, mas o outro momento que existe é da força pH, dessa aqui, ó, pH. Vai ser pH 90 vezes a distância de 1,5 m. Por que é negativo? Aí você vai pensar, né? Mesma coisa, ó. Se você tiver dúvida no sinal, você faz o desenhozinho, ó. Você faz o ponto X, ó. Cadê? Eita, fiz besteira aqui, peraí. Você vai pegar o pontinho X, ó, vou fazer outro desenho, ó. Pontinho X, a força pH tá onde? Tá aqui assim, né? Desse lado, né? Assim, ó, força pH. Aí você vai ligar ali como se fosse um ponteiro, tá vendo? Chama de R de raio. O P minúsculo de ponteiro, aí você escolhe. Então, se eu aplicar uma força na extremidade desse ponteiro aqui, faria esse ponteiro girar para cá ou para lá? Para cá, né? Para baixo. Então, o sentido é negativo ali em cima, tá vendo? Antes de fazer determinar os sinais, o que você faz? Você escreve já, né, do lado aqui, né? Você escreve assim, ó, vou adotar esse sentido de rotação como positivo e esse sentido de rotação como negativo, entendeu? Aí você vai sempre tomando isso como referência, tá? Então é isso. Deixa eu apagar essa parte aqui e voltar lá para explicar o cálculo, né? Isso aqui é só o sinal, tá? Só o sinal, então tá lá. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Aí voltando aqui, tem dois momentos que deram zero, por quê? É fácil de ver, só você olhar a figura, ó, que a força FA aqui, ó, tá vendo? FA, ela está exatamente sobre o X, então moleza, então o momento de FA tá aqui, ó, é zero, tá? Aí você volta nesse momento, que é o momento de PV, volta lá na figura, tá vendo? O PV está aqui embaixo, professor, não está em cima do eixo, não está, mas se você prolongar a direção, tá vendo? A linha de ação onde está, não é exatamente onde a força é aplicada, mas é a linha que contém a força. Você tem que sempre analisar a linha que contém a força. Então imagina uma linha vertical passando por PV aqui, ó. Você continua, até chegar, tá vendo? Continua para cima e para baixo, até acabar a folha. Você vê que essa linha que contém PV, ela passa por X também. Então, essa força PV aí, o momento dela é zero. Ela não tem nenhuma capacidade de provocar rotação, tá? É isso. Se você fosse fazer o desenho do ponteirinho, né, você faz assim, né? Aqui está o X, aqui a força PV está aplicada aqui embaixo. Se você ligar aqui, tá vendo? O ponteirinho está assim, né? Ou seja, como se estivesse puxando o ponteiro para baixo. O ponteiro não vai girar, né? Você puxar ele para baixo, pode até quebrar, ele sair do eixo, mas girar ele não vai. Ele vai esticar ou vai quebrar, né? Então, por isso que o momento dessa força PV aqui é zero, tá? A mesma coisa lá, ó, essa força FA. Se você aplicar uma força FA lá no eixo, o ponteiro não vai girar. Então, tanto o momento de FA quanto o momento de PV são iguais a zero, né? Não provoca momento nenhum. Não tem nenhum efeito sobre uma possível rotação, né? Tá? Essa é a ideia ali. Então pronto, está montada a equação. Aí eu substitui os valores, né? A distância, tá? Substitui as distâncias aqui, cadê? Só conferindo novamente. É repetitivo, né? Eu falo toda hora a mesma coisa, mas é assim mesmo. Né? Tá lá as distâncias, ó. Quais distâncias que interessam? De F e de pH, tá vendo? Aqui, ó, pH até o X é 1,5, tá aqui em cima, ó. E de F até o X é 1 metro, tá vendo?
Aí, professor, se eu tivesse uma força aqui inclinada, aqui, sei lá, aqui assim, uma força inclinada, aí você decompõe uma componente vertical e uma componente horizontal, entendeu? A componente horizontal aqui, o momento seria zero, né? Porque não bate lá. Tá, se tiver uma força aqui, ó, mesma coisa, uma força aqui inclinada, você decompõe a componente horizontal e a componente vertical. Aí você calcula os momentos como você já conhece, tá bom? Alguma dúvida ainda? Tranquilo. Bom, tá jóia então. Mais Ô, professor, tenho Diga. dúvida sobre a atividade que você passou semana passada, Sim. na questão 2, Qual atividade, qual questão 2? da balança. Sim. É porque tem a massa lá, Massa de quê? aí tem a massa do prato, só que não tem a aceleração da gravidade. Eu queria saber se eu tenho que usar 10 metros por segundo. Pode usar. Só você escrever no seu exercício, usando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, né? Metros por segundo não, é metros por segundo ao quadrado. Pode usar G igual a 10, sem problema, tá? Mais alguma dúvida, gente? Não? Então, por enquanto é só, pessoal. Um abraço, um bom estudo para vocês. Sexta-feira a gente volta. Antes eu mando um exercíciozinho. Ou a gente tenta um pouquinho antes, ou tenta na própria aula fazer, tá bom? Então, até lá. Qualquer coisa aí, manda mensagem pelo zap aí. Um abraço. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor.